aqui vir e aqui estar convosco é duplamente gratificante. É gratificante para o cidadão que há muito acompanha o longuíssimo fôlego da vossa plataforma. Tão longo e criativo que conviveu com as mais diversas fases da vida do seu, porventura, maior dinamizador. Envolvido ora em solicitações comunitárias, ora em funções políticas internas, ora disperso por missões externas, sempre com a irrequietude que lhe conhecemos, eu tinha aqui 20 anos atrás, mas porventura quase 30 anos atrás. Num país em que se diz, não sem justiça, ser difícil a institucionalização, que bom é deparar com uma emanação da sociedade civil, que nasce para construir o nosso futuro, que perdura, que teima em atualizar-se, que não fica presa das ambições, legítimas que sejam, e das vicissitudes inevitáveis que tenham de ser, de ninguém. Mas é, do mesmo modo, gratificante para o Presidente da República a excelência no pensamento e na pedagogia desta plataforma. Soma o desígnio nacional, à visão de largo prazo, à interdisciplinaridade, à intergeracionalidade, à abertura universal, à capacidade para resistir ao acomodamento e à resignação. Por tudo isto, bem-ajam. Olhemos de seguida aos temas escolhidos para este dia cheio de reflexões e pistas para Portugal. Todos essenciais e todos inadiáveis. Eu consigo encontrar 9 temas onde o Presidente da plataforma encontrou 7. Vejam bem quão entusiástico foi o meu acompanhamento do vosso dia de trabalho. Primeiro tema, a dívida pública e a compreensão de que sem a reduzir, impossível se torna desafogar finanças, dar mais ainda investimento e exportações e, portanto, crescer, criar emprego, inovar, ou seja, mudar consistentemente Portugal. Crescimento sustentado, superávites primários e empenho europeu, felizmente, eis um ponto em que se criou, ou melhor, se está a criar um amplo consenso nacional. Chegámos tarde, mas chegámos. Segundo tema, ligado ao crescimento, ao investimento inteligente, seletivo e produtivo. Esta é uma vertente em que, apesar de discursos diferentes, sobretudo sobre a complementaridade da procura interna, o peso relativo de investimento público e privado e, portanto, de condições para um e outro, a realidade se encarregou de ir criando factos consumados, alguns dos quais positivos, facilitando convergências pontuais, outrora impensáveis. Onde havia ou persistem resistências doutrinárias, esses factos têm-se encarregado de falar mais alto. Mas é evidente que o incentivo ao investimento privado, que já considerei limitado no orçamento para este ano, tem de merecer um reforço significativo. Terceiro tema, a qualificação nas suas mais variadas vertentes, de que uma cimeira se tratou hoje, a da aposta científica e tecnológica. Eis outro ponto em que o consenso se impôs e se impõe naturalmente. E nele chegámos mais cedo. Mas precisamos de ir mais longe no público, no privado e no social, na academia e na empresa, nas redes existentes e noutras a criar. Ciência e tecnologia com outra expressão no PIB, que corresponde, aliás, a um compromisso assumido para 2020.
nas redes educativas, nas conexões empresariais e sociais e nos reguladores a todos os níveis. Cumpre garantir a sua existência. Quarto tema, a constante preocupação energética, sensível ao mundo que muda e em que ir rápido pode não ser suficiente, tal a velocidade estonteante dos dados e das ideias. Chegámos bastante cedo a este desafio. Só que mantermos-nos na crista da onda exige visão, iniciativa, equilíbrio e vasta partilha social. Trabalhar em todas estas vertentes é tarefa árdua, mas compensadora. Quinto tema, conexo com o anterior e, portanto, objeto de apresentação conjunta pelo vosso Presidente. Nunca ignorar as alterações climáticas. Pano de fundo de muito do que fica dito. É muito mais do que uma moda, um slogan, uma bizantinice universitária, como foi visto há algumas décadas. E não é pelo peso de um ou outro apostados na negação do real, por importantes que sejam, que deixaremos de persistir no diagnóstico e na terapêutica de um dos pontos sensíveis das nossas existências coletivas. O consenso, mesmo que implícito, deu-se em Portugal. Está a mostrar passos muito frutuosos. E nós, na Europa e com a Europa, sentimos-nos bem na nossa pele ao querermos mais antevisão e menos reação. Sexto tema, a redescoberta dos Portugais esquecidos ou a saga da coesão territorial. Redescoberta dramática para muitos dos últimos 6 meses, a apelar a arranques tardios e, por isso, mais prementes. Disse-o já mais de uma vez. Constitui um teste à nossa capacidade de afirmar a verdadeira unidade nacional. Teste que atravessa, sem exceção, todos os órgãos de soberania e todos os protagonistas políticos e parceiros sociais. Sétimo tema, este longe de motivar prioridade nacional efetiva, a crise demográfica. O acordo sobre os factos é tão esmagador quanto a despreocupação do eleitorado e, portanto, dos seus representantes, com caminhos de resolução, longos a percorrer, mas que só ganhariam em ser urgentemente iniciados. Quer pelas respostas aos demais desafios, já que a demografia todos eles atravessa, quer pela criação de expectativas de uma estabilização sustentada da economia, da sociedade e do sistema político. Porque sem essa criação, uma componente essencial dos incentivos demográficos deixa de se afirmar. Isto, sobretudo, para os horizontes de vida dos mais novos. Oitavo tema, a modernização do Estado. Tema recorrente com o qual, em abstrato, todos concordam, mas pensando em realidades visceralmente opostas. Muito Estado, embora melhor, ou menos e melhor Estado. A clivagem acentuou-se subliminarmente nos últimos anos, ainda que diluída na sua expressão por adiamentos decisórios ou fórmulas tecnocráticas de a iludir. Fugir a juridicismos formalistas e a modelos de macro-reforma nunca concretizável é tão essencial como evitar os casuísmos sem visão sistémica. Mas importa, sobretudo, avançar por passos consecutivos, sistemáticos,
programados, conjugados e seguros, coerentes com uma visão global. E isso exige escolhas de fundo que nenhuma tecnocracia pode eludir. Infelizmente, consensos substanciais em Portugal nesta matéria, nestes dias, são um sonho adiado. E é pena que o seja. Nono e derradeiro tema, pressuposto de todos os demais. As fragilidades dos sistemas políticos e por decorrência dos poderes políticos dos Estados. Porque não há como negar que política e direito vão perdendo a ritmo impressionante a suscetibilidade de ajustamento. Já não digo de previsão ou antecipação ao que se altera na ciência, na tecnologia, na economia, nas finanças, na sociedade. E até na normalmente mais lenta evolução cultural. Neste ponto se situa precisamente um dos dramas de tantas democracias deste tempo, nomeadamente de tantas democracias europeias. E não é por acaso que tantos sistemas políticos europeus atravessam períodos de crise. Há quem veja e projete, há quem estude e especifique, há quem relacione e proponha, há quem se inquiete e anuncie, mas há menos quem, nos centros de decisão, seja rápido a entender, determinado a traçar caminhos, persistente no caminhar, prospectivo no separar o imediato do duradouro, ou ao menos o imediato do suficientemente distante. Em suma, em Portugal, alcançámos consensos recentes, mas aparentemente sólidos, em matéria científica e tecnológica, climática, energética e de investimento. Já depois, começaram a juntar-se a dívida pública e a coesão territorial. A democracia ficou para trás e a coesão social não territorial, a grande ausência deste dia, vai conhecendo altos e baixos em equação e resposta. Modernização do Estado fica a perpassar como um dado óbvio para uma boa consciência individual e coletiva. Mas, pela situação vivida em Portugal neste momento, não passa de uma proclamação piedosa. Tudo quanto fica dito a exigir, além de estabilidade política e institucional, capacidade de resposta dos poderes públicos e do sistema político, várias vezes aquém do imprescindível. E também a credibilidade desse sistema político. Ou seja, confiança renovada dos portugueses nos seus representantes e naquilo que apresentam como resultado do respectivo mandato político. Muitos desafios simultâneos para estes meses e estes anos, a exigir uma compatibilização difícil, mas que permitem abrir para estratégias de médio e longo prazo, designadamente antes do período eleitoral que nos espera já a partir do final de maio de 2019. O que significa, portanto, que nos espera a partir do começo do ano que vem. Aqui chegados, permitam-me que coloque precisamente os dois grandes problemas com que deparei ao ler entre o entusiasmado e o preocupado os vossos magníficos relatórios. Que são verdadeiramente magníficos relatórios e manifestos. Nomeadamente o último sobre a modernização do Estado. E pelos quais vivamente vos felicito. E esses problemas são o tempo e a fórmula de passagem do debate para a ação. O tempo. Muito do que apresentam, sendo aparentemente intemporal, perde muito do seu vigor
se não passar à prática o mais rápido possível. A realidade socioeconómica, científica, tecnológica, cultural não espera, como não esperam outros países, outras economias, outras sociedades. Acreditar que congelar boas ideias por 2, 3 ou 4 anos as não desvitaliza é viver num tempo que já não existe. Mas a questão é mesmo ainda mais grave. Arrancou há longos meses a preparação do Portugal pós-2020 ou Portugal 2030. Em fevereiro, próximo mês, o Conselho Europeu inicia um debate informal que continuará em março e abril no Parlamento Europeu e em maio na Comissão. Tudo isto até ao verão. Estamos, nomeadamente, a falar no quadro financeiro plurianual para 7 anos, se for esse o prazo, que é desejavelmente aquele para que devemos apontar, a começar em 2021. E que se pretende, e que a presente Comissão deixará firme antes das eleições do próximo ano. Por outras palavras, as melhores ideias, se não influenciarem de imediato o rumo nacional, já não conhecerão eco até 2020. E se não influenciarem o debate para o horizonte de 2030, debate a concluir nos escassos meses que se seguem, ficarão à margem do Portugal que vai atravessar 3 legislaturas. E de nada servirá aparecer em 2020, 2021, 2022, 2023, a tentar refazer um processo irreversivelmente determinado no plano nacional em 2018. E no europeu, até ao arranque da campanha e ao veredito eleitoral de 2019. E com que escolhas? E com que escolhas? Algumas europeias. No volume de recursos destinados à coesão e à política agrícola comum. Sua manutenção ou sua redução. Perante o Brexit e as exigências de novas políticas de segurança, de defesa e de migrações. No que respeita a possíveis novas competências e modos de gestão mais europeus e menos nacionais. Mas também, a nível nacional, a nível interno, com escolhas complexas. Quanto a competências, quanto a formas de gestão, quanto a papel de instâncias centralizadas ou descentralizadas de decisão. Tudo isto e muito mais a ser discutido em muito menos de um ano. Dir-se-á que a opinião pública está convocada para outros problemas e outras atenções, mas poderá haver algo de tão importante quando temos uma componente que flutua, segundo os cálculos, entre 65% e 80% do investimento público de fonte europeia. E estamos a falar de próximos longos anos da vida de Portugal. Bom, mas se o tempo é crucial, a fórmula de passagem do debate para a ação também não é despicienta. Uma plataforma de reflexão é, por natureza, uma plataforma de ação. Tem de ser. Pode não ter nascido para isso. Ou ter nascido e não ter tomado plena consciência de que o é. Ora, muitas das vossas ideias estão pensadas para consensos amplos.
Mas há outras que, por muito que queiram o contrário, estão vocacionadas para decisões parlamentares e governativas de espectro limitado. Seria uma pena que, por falta de reflexão acerca do modo de intervir de forma imediata, ajudando aos consensos necessários ou inspirando as decisões políticas e legislativas próximas, este manancial de propostas estratégicas ficasse apenas ou sobretudo para a memória futura. Como quem diz, este era o caminho para Portugal. Nós apelamos, nós tínhamos razão, não tínhamos era engenho e arte para influenciar a conversão da razão em factos. Logo, como cidadãos, cumprimos o nosso dever. Temos de convir que este tipo de percurso intelectual deixa um travo de parcial frustração. Significa isto um apelo acrescido. Se já existia desde 2011 um apelo à vossa imaginação, à vossa inovação, à vossa capacidade de reflexão, à vossa abertura em termos de diálogo, agora o apelo é um apelo duplo. Trata-se de pedir, na base da qualificação da vossa cidadania, a passagem da reflexão à ação. Um apontamento final. Sei que ouviram aqui a voz da experiência do Presidente do Conselho Consultivo, Francisco Pinto Bosman, que vos disse como continua de forma entusiástica a acompanhar a vossa empreitada. Isso é muito importante, porque é um salutar exemplo de como quem foi desbravador de novas sendas não se cansa de buscar futuro, não desiste de ser portador de futuro. Ouvimos agora mesmo a voz daquele que ousei qualificar de porventura o vosso primeiro dinamizador e que é um exemplo inegável de muita qualidade reconhecida interna e externamente. Seja através dele para vós a minha derradeira palavra. Muitas mulheres e homens neste universo abraçam causas, sonham destinos, perfilam horizontes. Saber se o encontro com o que sonham, ou aspiram, ou conjecturam, se concretiza ou não, depende da vontade de outros e do tempo que cruza e descruza vidas. Mas depende muito da vontade própria. Neste caso, da vontade dele e da vontade de todos vós. Não basta verem mais longe, anteciparem mudanças inevitáveis, construírem trilhos de futuro e até mesmo acreditarem que, esperando um dia com sorte, a história se encontrará convosco ou se encontrarão com ela. Que pode ser um erro, citando o título da obra de amigo de tantos de nós: quem só espera nunca alcança. Desafios, por isso, a mais, muito mais. Em conjunto, ou de acordo com o perfil e a escolha de cada um de vós, desafios a pensarem onde, quando e como as vossas pistas podem chegar à vida concreta dos nossos concidadãos. Mas não depois da manhã, porque aí é tarde. Já. Tomemos todos em nossas mãos o nosso labor e transformemos com ele a vida das portuguesas e dos portugueses, que o mesmo é dizer a vida do nosso Portugal.